Olá, pessoal! Eu estou aqui hoje com uma querida convidada, a Ana. A gente se conhece há algum tempo já. A Ana é minha psicóloga. E eu faço análise de sonhos com a Ana já tem mais ou menos uns 3 anos. E eu observo o quanto isso agrega muito no meu processo de autoconhecimento. Por conta disso, né, de saber o quanto os sonhos é uma ferramenta muito importante no nosso autoconhecimento, eu convidei a Ana para vir aqui falar com a gente um pouquinho sobre os sonhos, trazer um pouco do conhecimento dela, compartilhar com vocês as informações do quanto pode agregar na vida de vocês também. Oi, Ana, tudo Oi, bem? Érica. Oi, tudo bem? Olá a todos. É um prazer estar aqui no seu canal, poder participar. Como é um prazer também poder falar dos sonhos, que é um tema que eu gosto muito e venho trabalhando na minha prática clínica, né? Eu sou psicóloga clínica já há 13 anos, então os sonhos para mim é um instrumento de trabalho muito importante e é um prazer poder falar sobre eles. Eu fico muito feliz. O prazer é meu de ter você aqui. Você sabe o quanto eu gosto dos sonhos, né? E o quanto eles são ricos ali no nosso processo, né? Dentro da análise que eu faço junto com a Ana, a cada sonho é um mergulho muito profundo dentro do nosso autoconhecimento, dentro das nossas possibilidades de conversas internas. Ana, fala um pouquinho para a gente a respeito dos sonhos, de uma forma mais geral, do que você preparou para a gente aí. Então, Érica, eu acho importante a gente, quando introduz, né, começa a falar dos sonhos, trazer os sonhos, situá-los na história da humanidade, né, porque os sonhos são coisas, né, aí que estão presentes para nós de uma forma muito próxima, muito comum até, né, porque é Sim, difícil você ouvir alguém dizer que não sonha. Até tem, mas as pessoas geralmente não se recordam dos sonhos, né? Alguns têm sim, dificuldade, mas os sonhos eles estão presentes na vida de qualquer pessoa, na vida do sonhador aí, eles se apresentam. Então, é importante a gente lembrar que na história da humanidade os sonhos estão presentes, né? Há sim, registro de sonhos mesmo até no período pré-histórico, né? É claro que na medida do tempo, né, na medida que o tempo passa, que as sociedades vão se modificando, os sonhos tendem a ter conteúdos diferenciados. Então, eles vão corresponder, né, à época em que o sonhador vive, né? Os elementos que vão aparecer no sonho provavelmente vão ser compostos pelo cotidiano vivido ali. Então, vamos imaginar que na pré-história o que eles podiam sonhar era com as caças, com as plantações, com os eventos da natureza que, pelos registros, aí, pelo que se pressupõe, era de grande temor, né? As tempestades, todos esses eventos naturais com que eles estavam lidando. E aí, à medida do tempo, o sonho ele vai ocupando um espaço de importância. Acho que isso é bacana falar, porque sim, nas sociedades da Idade Média, os sonhos eram muito valorizados, né? Eles eram instrumento para saber da colheita, para saber de estratégia de guerra. Então, havia os oráculos que eram consultados para que se tivesse aí uma previsão, né, como poderia ser. Então, o sonho sim, tinha um lugar de sim, importância. E sim. tem um registro interessante que no século V, na Grécia, século V antes de Cristo, né, bem lá atrás, na Grécia havia um lugar chamado Templo de Asclépio. Asclépio seria como hoje a gente chamaria um médico, né? Mas naquela época o Asclépio era uma pessoa muito importante que era consultada. Ele tinha o templo e as pessoas iam até o templo dele para cura, né? Como Uhum. se fosse um hospital. Sim, E chegando lá, as pessoas dormiam e sonhavam. E através do sonho, muitas delas recebiam a cura. olha, Então, olha que importância, né? Olha que sim, lugar que o sonho tinha. E sim, com o decorrer do tempo, principalmente com a chegada da ciência, da racionalidade,
os sonhos eles perdem esse espaço, eles são remetidos para o lugar de misticismo, né, de certa descrença, assim Sim, como a astrologia e outros saberes aí antigos, né? Então sim. ele vai perdendo, ele perde esse espaço. E aos poucos ele tem retornado. Hoje em dia, eu acho que a gente pode dizer que os sonhos eles voltam ainda um pouquinho de descrença, mas eles já retornam para a sociedade, e as pessoas vão prestando mais atenção. Porque hoje, com a Sim. neurociência, já é possível provar, né, pesquisas, estudos do que acontece, né, do que tem ali, o que acontece na mente, no cérebro durante o sonho. Então, há uma atividade, né? O sonho ele tem lugar, vamos dizer assim, concreto na mente, né? Então, Sim. isso ajuda também a trazer ele de volta. E aí eu só queria lembrar de um livro que eu Uhum. estou lendo, ainda não li todo, mas eu estou lendo e que eu acho muito importante para quem quiser se aprofundar, muito bacana, chama O Oráculo da Noite. É um Uhum. livro de um cientista brasileiro, e aí eu acho que a gente tem que agradecer, porque é um material precioso, é um brasileiro que produz, é do Siddhartha Ribeiro. Então, Ok. esse material é bem bacana, e vale a pena, porque ele traz toda a história do sonho, até de forma psicológica, social, química, biológica, ele faz um Olha, estudo bem interessante, então vale a pena. Então, de ótimo. forma geral, só para a gente Sim, situar. sim. É uma coisa que eu não comentei inicialmente, a análise de sonhos que a Ana faz hoje em dia dentro do trabalho dela é uma análise de sonhos junguiana, né, Ana? Que você olha os elementos ali e com base na pessoa, né? Tem uma das nossas perguntas aqui, eu vou seguir pela ordem que a gente tinha, porque eu pedi para o pessoal lá no Instagram, pedi para o pessoal compartilhar perguntas que as pessoas teriam sobre sonhos. Muitas das perguntas foram muito pessoais, né? Tipo, eu sonho com isso, o que significa? Então, assim, precisa da análise pessoal, né? Do processo pessoal da pessoa para poder trazer uma resposta. Então, para essas perguntas eu não separei, eu trouxe algumas perguntas mais gerais, mas uma das perguntas, a primeira para trazer para o pessoal é: o que são os sonhos? Como eles funcionam? Né? Sim. Como se é algo de uma comunicação do inconsciente a respeito das emoções, como que se dá esse processo dos sonhos, o que Tá, eles são. tá. Eu acho importante também, de novo, aí Hum, trazer pouco uma definição biológica, aí eu vou chamar uma definição biológica, só para a gente ter a ideia do que é isso, né, do que acontece. Eu vou usar aqui, essa definição foi dada justamente pelo Siddhartha, então a minha colinha é a passagem de atividade elétrica por um certo circuito de neurônios, uma certa trajetória neuronal em conexões pequenas chamadas sinapses. Então, é como a propagação de uma onda cerebral, né? Que durante o dia ele chama de pensamento. Né? Durante o dia, essa conexão, essa onda, ela é chamada de pensamento. E durante a noite, ela é, então, sonho. Então, olha, só que para a gente ter essa interessante. ideia, só para a gente ter essa ideia de que é uma atividade, ela está situada, ela acontece no cérebro durante a noite e essa é o sonho, né? É identificado ali, o momento em que o sonho acontece, que é logo após o sono REM, né? O sono mais profundo. E aí, de forma geral também, ele chama de um fenômeno psicobiológico complexo que tem a ver com a nossa sobrevivência e adaptação. Então, é interessante pensar assim, porque depois os psicólogos, né, aí vamos dizer os psiquiatras, mas como Freud, Jung, eles vão justamente trazer. O Jung tem uma fala interessante até, que ele diz que o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte. Então, é bacana quando a gente pensa, trabalha o sonho com essa ideia, né? O sonho ele está trazendo elementos, ele está trazendo possibilidades, ele está trazendo uma visão interna do que está se passando com o sonhador. Né? E nesse sentido, então, o sonho ele é composto dos restos diurnos, sim. Né? Então, eu estou lá assistindo um filme, aparece um personagem, e à noite eu sonho com o personagem do filme. Ah, mas foi porque eu sonhei, eu estava assistindo e eu sonhei. Sim,
claro, a mente, né, a psique pegou aquela imagem, mas ela pegou aquela imagem e ela colocou aquela imagem no seu sonho para dizer algo. É essa o interessante aí, né, talvez, da gente olhar, né? Isso. E então são os restos diurnos, né? O que a gente vivencia, emoções, disso é composto o sono. E aí a gente vai ter o sonho sendo interpretado de diferentes formas, né? Então eu estou falando aqui mais do ponto de vista psicológico, né? E da psicologia junguiana, porque entre psicanálise e psicologia analítica, né? São algumas abordagens aí, são diferentes abordagens da psicologia. A gente vai ter algumas diferenças, ainda que algumas maiores, outras pequenas. Então, eu estou falando do ponto de vista psicológico. Assim como a religião vai enxergar o sonho de uma forma, né? Tem religiões que consideram o sonho e vai dar um tipo de interpretação. Tem a ciência também, vai olhar o sonho de uma forma muito, muito química, muito neuronal. Então, eu acho que é importante também diferenciar. Sim. E aí eu diria que o sonho, ele é o Freud falava isso, né? O sonho como uma via régia para o inconsciente. Então, é como se o sonho guiasse a gente para o inconsciente. Aí, pensando que inconsciente é aquela parte da psique, né? Da psique, onde a gente tem aí memórias, emoções, uma série de elementos que não estão acessíveis à nossa consciência, né? Então, a gente tem o inconsciente e a consciência. A consciência sendo aquilo que nos coloca no dia a dia, que é onde estão as memórias que a gente lembra, né? As nossas possibilidades de ação, os automatismos, tudo isso está presente na nossa consciência. Então, o sonho seria isso, né? O que traz para a gente material do inconsciente. Ok. E geralmente o nosso inconsciente vai arquivar, vai ter ali material que muitas vezes a gente não acessa justamente por um mecanismo, entre aspas, de defesa, vamos dizer assim, por ser algumas informações que podem trazer dor, sofrimento, e aí o nosso consciente fica ali meio que bloqueando, e dentro dos sonhos a gente consegue acessar essas informações, buscar essa mensagem, vamos dizer assim? Sim, é que o inconsciente, né, a partir do ponto de vista, até aí vou dizer, da psicologia analítica, da psicologia junguiana, ele é como se fosse um oceano, né? Ele é vasto, ele é imenso. E a consciência seria só uma pequena parte do inconsciente. Então, a gente está falando de algo muito maior, de algo até que se autorregula, de algo que procure a sua regulação, né? E, nesse sentido, os sonhos seria uma contribuição, né? O sonho seria uma possibilidade de ajudar nessa autorregulação do inconsciente. E o inconsciente, ele, vamos dizer que o objetivo dele, se a gente pode falar assim, é se desenvolver, é levar o indivíduo a se desenvolver. A gente chama assim individuar, a pessoa a tornar-se quem ela é. Então, para isso, tem material no inconsciente que vai sendo trazido à consciência. Quando você toma consciência, né? Eu tenho determinadas dificuldades, traumas, e de repente eu trabalho a partir do inconsciente para ir trazendo esse material para a luz, vamos dizer assim, e poder integrar na vida, né? Poder se desenvolver psicicamente, né? Seria um pouco isso. Ok. Então, é um mar que tem tudo, né? Vai ter tanto a informação que a gente quer sobre nós, né? Um conhecimento que está ali sobre mim, que eu ainda não sei, que eu tenho aquela habilidade, ou que eu sou capaz, ou não que eu não saiba, né? Mas está lá no nosso mar, como a questão de traumas também. Então, tá tudo ali no inconsciente. Tá tudo ali. Aí sim, acho que vale a pena até explorar um pouco mais a metáfora, no sentido de que pensa no mar enquanto tudo que tem no mar. Tudo. Tubarões, né? Tudo que é Sim. perigoso, até que é monstruoso, né? Sim. O inconsciente tem coisas boas e ruins, não é tudo Sim. maravilhoso, né? Tem a Sim. sombra, né? Tem os aspectos mais sombrios de Sim. nós mesmos, né? Então tá tudo Sim. ali. Sim. Gente, só fazendo um parênteses,
Eu vou sempre colocar o meu microfone no mudo, porque tá tendo obra aqui no vizinho, e de vez em quando tá fazendo barulho. Aí eu vou e coloco o meu microfone no mudo. Então, quando eu tiver que falar, eu tiro. Talvez o pessoal escute um pouquinho do barulho que começou aqui em cima. Sobre dicas, a gente no final aqui vamos trazer dicas de como fazer para lembrar dos sonhos, para as pessoas que não se lembram, e dicas de como interpretar, pelo menos começar a iniciar a fazer uma interpretação dos sonhos. Eu acho que é bem importante, pelo menos para mim, ter um acompanhamento de um profissional, igual a Ana, no início, porque muitas vezes a gente não consegue observar o significado de determinadas imagens dentro do nosso sonho, não conseguimos observar sozinhos. Mas uma coisa que eu falo com vocês é que depois de um tempo, com esse acompanhamento com um profissional, com alguém que já faz aquilo ali há muitos anos, a gente começa a aprender a fazer. Hoje em dia eu consigo fazer análise dos meus sonhos justamente por conta da Ana, porque você me auxiliou nesse processo. Mas a gente vai trazer para vocês, a Ana vai trazer aqui algumas dicas de como fazer inicialmente para uma interpretação. Mas a gente vai trazer mais no finalzinho. Indo para uma próxima pergunta, para que servem os sonhos? Eles têm algum significado? Eu acho que a gente chegou a comentar um pouquinho já, né? Sim, tá dentro da perspectiva que eu estou falando, da psicológica, sim, seria esse objetivo de autodesenvolvimento, né? De desenvolver a psique, né? Para isso que eles estão aí, desenvolver a pessoa, vamos pensar assim. Sim. Não só, né? Acho que fica mais fácil falar desenvolver a pessoa. Isso. Ok. Então, trazer os aspectos que não são conhecidos para ajudar no desenvolvimento. Sim. Começar a olhar, ter mais possibilidades de adentrar um pouco mais dentro desse mar, né? E descobrir o que tem ali dentro desse mar. Sim. E descobrir o que tem ali, principalmente para nos contribuir, né? Eu lembro de um sonho, Ana, que era um sonho repetitivo comigo, e eu recordo que eu cheguei a gravar um vídeo sobre esse sonho, relatando quando eu entendi o que era essa repetição, né? Eu cheguei a gravar um vídeo relatando e várias pessoas me disseram que tem o mesmo sonho, que é você sonhar que você ainda não terminou o segundo grau, ou que você não pegou o diploma, ou que você não consegue. No meu caso, a repetição do meu sonho era: eu não podia fazer faculdade, eu não podia estar fazendo... Tinha vários sonhos que eu já estava fazendo a faculdade, mas eu não podia estar ali, não tinha permissão, entre aspas, de estar ali, por conta de não ter tirado o segundo grau. Eu não tinha... Hoje em dia, eu acho que nem chama mais segundo grau, né? Ensino médio. Hoje é ensino médio. Eu não podia porque eu não tinha o diploma. Eu tinha ficado devendo algumas matérias e tal. E dentro da interpretação, o que veio para mim era a minha necessidade de colocar um fim, né, de deixar para trás, de me permitir prosseguir em relação à minha infância, em relação ao meu passado. E várias pessoas me deixaram mensagens na época falando: nossa, mas eu tenho esse mesmo sonho. E muitas delas disseram que pelo meu relato ali, elas conseguiram ver que elas também tinham questões presas, que elas não conseguiam ainda se desvincular da época de adolescência, né? Não conseguiam prosseguir. E isso é muito legal, né? O quanto o sonho vem para a gente mostrar questões lá desse mar, né? Adentrar nesse mar e falar: olha, tem isso aqui, você ainda se sente ali meio presa a essas situações, é como se você não tivesse... No meu caso em específico, era seguir meu próprio caminho e não seguir aquilo que estava pré-determinado lá na adolescência, naquela época. Principalmente para mudar de comportamento, eu encontrava uma certa dificuldade e aí vinha esse sonho me mostrando, né? Tipo, você só vai conseguir prosseguir se você se permitir pegar esse diploma, ele já é seu, né? E é interessante, né, Érica? Justamente a repetição, né? Ele vem sempre, ele voltava. É uma insistência. Eu digo que é uma insistência da psique em fazer você enxergar algumas coisas. Sim. Até que você olhe aquilo e resolva compreender, né, e trazer para a consciência, ele Sim. vai continuar ali. Tem pessoas que passam anos tendo os mesmos sonhos, né?
até chegar mesmo. De repente ela chega numa compreensão, ela chega na tomada de consciência e o sonho simplesmente se desvanece, ele deixa de acontecer. Sim, foi o caso desse sonho, né? Ele deixou de acontecer. E ele realmente acontecia já há anos. Não era sempre, mas de vez em quando vinha esse sonho. E sempre era uma sensação horrível. Era uma sensação muito ruim, de tipo, nossa, dentro do sonho eu ficava assim, mas como que eu vou continuar com a minha vida? Sendo que eu descobri isso agora, que eu vou ter que voltar para a cidade dos meus pais, para a cidade da adolescência, vou ter que voltar a estudar ali, então era uma sensação bem forte, assim, né? E eu consegui observar exatamente isso que eu comentei, de tipo, eu precisava me permitir prosseguir, porque a sensação interna era de que eu ainda devia alguma coisa e precisava voltar lá para quebrar, né? Para finalizar aquilo que eu devia. Só acrescentando aí, acho que isso tem uma função, né? É uma das funções do sonho, né? Porque o sonho ele pode ter tanto uma função compensatória, que se na vida você está agindo de uma forma muito unilateral, voltada só para uma atitude, o sonho pode trazer uma atitude completamente diferente. Né? Uma pessoa que é muito dura, muito segura de si, dona de si, estou fazendo tudo, eu arraso, de repente no sonho ela parece super fragilizada. E ela olha com espanto, nossa, mas não imagina, nunca faria isso. E aí que é importante olhar, né? O que o sonho está dizendo? Talvez ele está puxando você, né, para compensar esse outro lado. Você está muito para um lado só. Vamos lá, vamos olhar que partes suas estão frágeis que você não está se dando conta. Então, esse trabalho também ele traz, né? Ele faz aparecer aí. E era isso muito do que acontecia comigo, de não olhar para essas partes e só ir fazer. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Então, só ia, fazia e não olhava para essas partes que precisavam de mais acolhimento, né? Digamos assim. Aí a gente vai para a nossa próxima pergunta. Tem como entender e interpretar os sonhos? Como fazer isso? É algo que a pessoa consegue fazer sozinha ou ela precisa de algum especialista? Aliás, essa pergunta eu recebi de uma das pessoas lá no Instagram. Se é algo que tem como fazer sozinho ou se precisa de algum especialista? Olha, eu vou dizer que tem, sim, tem, claro. As pessoas são donas dos próprios sonhos, né? E elas podem trabalhar com eles, né? Lidar com eles, não necessariamente no contexto da psicoterapia, né? De um trabalho mais psicológico. É interessante, sim, fazer isso, né? No contexto da terapia, mas independente. Então, prestar atenção nos sonhos. Primeiro é isso, né, Érica? Porque fazer o sonho ganhar espaço na sua vida. Sim. Porque muita gente, isso acho que tem a ver com a nossa sociedade muito racional, muito concreta, muito ligada na consciência, então desconsidera isso, esse material. Então a pessoa sonha de manhã, tive um sonho assim, esquece, depois vai viver e apaga. Então os sonhos aí tendem a ficar, né, relegados mesmo para um lugar de esquecimento, porque eles não estão sendo valorizados. Né? E à medida que você vai exercitando isso, você vai podendo, sonhei. Chega de manhã, já anota, né? Tem muita gente agora gravando o sonho no celular, né? Grava um áudio para lembrar. E aí você pode, aquele sonho escrito, você pode reler. E aí você pode reler e ficar pensando e olhar para ele de novo. Outra coisa interessante é contar seu sonho, né? Conta para as pessoas, para os familiares, para o seu marido, para a esposa. Contar os sonhos. E aí também, de novo, ir lidando. O que é essa figura? O que está aparecendo? Pode ser um trabalho difícil de início, né? Mas se você puder olhar para aquilo que está no sonho e olhar para a sua vida, o que está acontecendo naquele momento, quais são os dramas, a gente sabe, né? O que pega, o que aperta, né? Então, quando a gente começa a se permitir fazer isso, é possível também você entrar em contato com o material do sonho. Tem uma coisa interessante que tem acontecido com uma certa frequência, são grupos de sonhos. As pessoas se reúnem e elas contam os sonhos delas, elegem lá uma pessoa
Fulano vai falar hoje do sonho. A pessoa conta um sonho e depois os outros do grupo vão reverberando o sonho. Vão contando, esse sonho me provocou isso. O outro, esse sonho me provoca essa sensação. Sabe que esse sonho me faz lembrar tal coisa? E isso vai fazendo o sonho, é como se ele pudesse ir se espalhando ali, né? Sim. Aquele sonho de uma pessoa, ele vai se espalhando ali junto com os outros. E pode, o que as pessoas vão falando, pode gerar material que para o sonhador faz sentido. Nossa, sabe? Que você falou uma coisa que faz sentido para mim, sem saber, hein? Sem saber da vida da Sim. pessoa. Não é uma Ela terapia de relata grupo, só o né? sonho. Ela relata só o sonho. Então, já Olha, foram feitas experiências desse tipo. Aqui no Brasil, a gente tem alguns grupos e que são bem bacanas. Também que é legal. fértil, sabe? É fértil nesse sentido, ficar trazendo Sim. esse material. E é interessante que agora, na pandemia, as pessoas estão sonhando muito. Estão sonhando muito, muito, muito. É assim, fascinante. Assim, particularmente, eu acho fascinante. Sim. Os meus pacientes, assim, sonhos têm vindo, assim, sabe? Gente que não sonhava tem sonhado e tem contado, nossa, tenho esse sonho. E o trabalho fica mais rico, né? O trabalho Sim. da terapia fica extremamente mais rico. Então, tem Sim. pessoas colhendo sonhos da pandemia, da quarentena aí, porque as pessoas estão em situação de isolamento, então isso também vai mexer com a psique, isso também vai gerar material, e aí estão colhendo sonhos até que provavelmente vai sair coisa bacana depois, né, do que Sim. produzirem. Porque muita Sim. gente tem sonhado, no início da pandemia eram sonhos com catástrofe, com enchentes, com tsunamis, porque era assim, e muitas pessoas tendo sonhos parecidos. Então, a Sim. psique coletiva estava tomada por esse momento, né? Então, não Uhum. era só fora, né, externamente que a gente está vivendo, internamente a Sim. gente acaba vivendo essa situação também. Sim. Sim. E aí a gente vai para uma outra pergunta que eu acho o máximo essa pergunta aqui, que é: a interpretação dos sonhos é algo genérico? Exemplo, sonhar com um cachorro significa somente uma única coisa para todo mundo? Então, eu vou, a partir do olhar, né, psicológico aqui, eu vou dizer que não é genérico, né? Não dá para generalizar. É. Embora a gente tenha. é, uma coisa que eu acho que me esqueci de falar anteriormente, quando você me fez a pergunta da consciência inconsciente, Hum. os sonhos ele tem uma linguagem, né? A Uhum. linguagem dos sonhos são os símbolos. Então é aquilo que eu falei, né? Uhum. Você pegou o personagem do filme e colocou, a psique colocou lá no seu sonho, né? Mas aquele personagem que aparece lá não é o mesmo personagem que se aparecer no meu sonho vai ter o mesmo sentido, o mesmo Significado. significado, né? Sim. Então a gente costuma dizer que a linguagem do inconsciente, a linguagem dos sonhos é uma linguagem simbólica. Eu preciso ler os sonhos, é como se fosse um idioma, né? Eu tinha um professor que falava é o sonhês, é uma coisa assim, né? Uma linguagem diferente, né? Tem uma língua aí sendo falada que você precisa aprender. Né? Então, Sim. os símbolos que aparecem. Então, o cachorro que aparece no seu sonho não é o mesmo cachorro que aparece no meu. Porque eu tenho uma vivência do cachorro, eu tenho uma ideia do cachorro. Então, é aquela minha ideia que vai estar aparecendo no sonho, né, Uhum. do cachorro. Que vai trazer um Tem significado símbolos. ali para aquele cachorro. Isso, tem símbolos que são universais. A gente tem manuais de sonhos, né? Símbolos de sonhos, tem. Na própria psicologia nós temos. Uhum. Servem como referência? Servem. Buscar, porque amplia, né? Uma forma de ampliar a imagem que aparece lá no sonho. Uhum. Mas eu costumo, assim, ter muito cuidado em tratar cada imagem a partir da pessoa. Uhum. Porque se eu saio Sim. dali, eu perco a originalidade dessa imagem, né? Então a gente tem que ficar ali, a gente fica meio que fuçando, o que tem aí? O que você está vendo? Sim. Né? Para cuidar. Pelo menos assim, de processo pessoal meu, particular, de todas as análises de sonhos que eu fiz, eu não tinha essa questão do genérico. Sempre, para mim, pelo menos do meu processo pessoal, sempre teve. O cachorro tinha um significado para mim, que se eu fosse buscar em
em questões genéricas, nesses significados, que muitas vezes as pessoas sonham com algo, principalmente quando está relacionado a animais, elas correm para a internet e vão buscar significado do que significa sonhar com cobra, o que significa sonhar com aranha, o que significa sonhar com cachorro. E para mim, primeiro que eu nunca fiz isso, porque desde quando eu comecei a olhar para os sonhos foi com você, né? A primeira vez você me falou, dentro da própria terapia mesmo, e aí, para mim, já fez todo sentido daquela forma, né? Que é a forma como você trabalha do simbolismo, o que significa para mim, o que eu sinto quando eu penso num cachorro, quando eu penso numa cobra, o que traz para mim, né? O significado desse símbolo. E aí eu não, pelo menos do meu processo pessoal, eu nunca tive afinidade com essa questão do genérico ali que as pessoas colocam. O que é interessante da gente comentar, não tem muito a ver com sonho, Ana, mas que eu falei do genérico, porque se não me engano, eu acho que é o próprio Jung que tem um livro de simbologia de sonhos que traz os símbolos dentro dos, eu não sei se é dentro dos sonhos, mas tem um livro de símbolos onde ele fala sobre sonhar com casa, por exemplo, ou sonhar com a cozinha, sonhar com o quarto, que o quarto diria mais sobre um processo pessoal, sonhar com a cozinha. Ah, sim, tá, talvez, eu não sei exatamente se é do Jung, eu não lembro agora, Eu mas não tenho esse certeza sim. se é dele, mas tem um livro de simbologias, e aí traz a questão da cozinha, que seria uma questão de alquimia, de transformação, processos de transformações, e aí podem ser transformações internas. Mas dentro dos meus sonhos eu sempre busco olhar para o que eu estou sentindo, né? Mas essa questão que eu ia comentar agora, eu percebi no meu processo pessoal essa simbologia com os locais, talvez até por conta de eu já ter passado por esse conhecimento, né? Do quarto significar uma coisa, a cozinha outra. Quando eu estou passando por alguns processos de muita mudança interna profunda, que seria uma alquimia mesmo, a minha cozinha tende a ficar um furacão. Olha que interessante, né, Érica? Sim, Bacana isso. sim. Aí a gente volta lá para Hermes de Trismegisto, né? Onde o que acontece dentro acontece fora, o Acontece que acontece fora. embaixo acontece, o que acontece em cima acontece embaixo. Sim, Daí a astrologia, né? Então, eu acho sim, que essa sim. correspondência, né? A lei da Isso. correspondência, inclusive, Sim, né? sim. Bacana, muito interessante, Sim, ótimo eu exemplo. comecei a observar esse processo principalmente quando eu estava no Tantra, porque eram mudanças, mexia com questões muito profundas. E aí eu Isso. comecei a observar na terceira ou quarta vez que eu chegava em casa do atendimento, eu entrava e sempre um cansaço enorme, aí eu entrava na cozinha para comer alguma coisa, que eu olhava para minha cozinha assim, eu falava, gente, tá parecendo eu internamente, eu estou assim, Olha, tudo revirado. bom, Mas nos boa sonhos percepção. eu, pelo menos assim, não, eu gosto desse processo como a gente trabalha aqui, da forma como você traz, de olhar para a simbologia pessoal, né? Por conta das particularidades, né? Foi como que você Isso. comentou. Sim. Cada pessoa vai ter ali a sua individualidade e muitas vezes, exatamente como a Ana falou, o significado do cachorro para outra pessoa, a vivência que ela teve com o cachorro foi uma e a minha foi outra. Então O que ele está significando ali para ela, né? Qual que sim, assim, de forma geral, né? Até respondendo um pouco a questão que a pessoa colocou, os sonhos com animais, ele também, de forma geral, vamos voltar aí, né? Se contradizendo sim, talvez um pouco, mas tem essa questão do instintivo, né? De ser, os animais remetem muito a esse nosso universo instintivo. Então, sim, tem a ver. Então, dentro disso, aí a gente pode ir direcionando para cada pessoa. sim, sim, A serviço de que está essa imagem em você, né? sim, Para que ela está aparecendo? Acho que seria uma pergunta boa de se fazer. Para sim, que essa imagem? sim. Tem uma outra pergunta relacionada a animais também, que eu acho que você já acabou de responder agora, que é: sonho muito com animais. Isso tem algum significado? É, talvez seja isso mesmo, né? Olhar um pouco para esse universo instintivo, né? Sim,
o que não é exatamente racional, se a gente for pensar, sim, né? sim, Instintivo, o que está nesse outro lado. De repente, se a pessoa está muito racional na vida, né? Ou sonhar com animais, talvez, ó, talvez, muito especulando aqui, mas sim, pode estar chamando ela para esse universo um pouco mais instintivo, para olhar para sim, outras possibilidades de entender, de compreender algumas coisas. sim. Deixa eu ver. Agora eu acho que a gente já pode entrar para as questões finais de dicas de como se lembrar dos sonhos e depois algumas dicas de interpretação, de como fazer para a pessoa analisar seu próprio sonho. Acho que eu até comentei um pouco, né? Mas voltando, anotar é uma forma Anotar. muito importante. Anotar, porque Sim. anotar não só para lembrar, mas porque anotar você de alguma forma materializa. E Uhum. aí a gente tem alguns estudiosos aí que vão dizer que você nunca vai ter o sonho puro da forma como ele aconteceu. Por quê? Por- Porque quando você, por exemplo, quando você acorda e lembra, uma que você Ah, já lembra e talvez já lembre diferente, sim, já perca detalhes, né? sim, Já não está fidedigno. Quando você anota, então, a linguagem, né, escrita, ela também tem uma necessidade de organizar as coisas, né? sim, Porque um sonho, ainda mais os sonhos que as pessoas costumam falar que são sem pé nem cabeça, então, sim, quando você vai anotar, você fica querendo, nossa, mas espera aí, aconteceu isso. Não, tem que anotar do jeito que vem. Não tem que ficar sim, procurando arrumar, tem que anotar do jeito que vem, para sim. depois você poder olhar. Então, nesse sentido, anotar porque materializa, porque coloca ele no papel, faz você olhar para ele. Isso é importante, Uhum, né? O contar o sonho, como eu disse, também é outra questão importante. E uhum, a interpretação é isso, é um mergulho que você vai fazendo. É um mergulho que você vai se permitindo olhar o que é aquilo. Quem é? Ah, minha avó. Quem era minha avó? O que ela foi para mim? Né? O que ela representou na minha vida? Que representa? Né? Os pais. Então, assim, tem muita coisa aí, né? uhum, Que se pode olhar, né? Que se uhum. pode ir percebendo, né? Sim, Para sim. ajudar nessa compreensão. Então, isso É, dá para fazer só. sim, sim. Para quem sentir. Uma coisa que eu fazia no início, Ana, quando você falou de anotar, eu comecei a lembrar. Eu anotava os sonhos e primeiro eu anotava o sonho, como ele tinha acontecido, eu anotava o sonho do início ao fim, Uhum. e depois, escrevendo mesmo, eu continuava escrevendo, eu ia pegando cada personagem, ou cada objeto, ou cada local, às vezes, se o local foi algo que me chamou muita atenção, e eu ia Uhum. anotando, tipo, se eu sonhei com a avó, com o pai, com o cachorro, e depois aconteceu algo na rua. Eu ia anotando a avó, o que eu sentia, o que representava para mim em questão de sentimento. Uhum. Aí eu anotava o cachorro. Então eu ia, depois que eu tinha anotado já a história do sonho, eu voltava lá para ver quais personagens ou objetos ou simbologias que tinham ali no sonho e eu ia escrevendo um por um. Escrevia fulano, 2 pontos, e colocava o que eu sentia. Aí eu Uhum. descia para o próximo, né? Aí sonhei com, sei lá, algum objeto. Eu anotava o objeto e na frente o que aquilo representava para mim, o que aquele objeto representava na questão de sentimento, né? Quando eu paro Uhum. para pensar o que me traz de sentimento quando eu penso numa caneta, né? Quando eu penso num carro, por exemplo. E depois que eu fazia, era como se eu fosse pegando cada um dos objetos ou personagens e como se eu fosse ali realmente descrevendo eles. Eu escrevia e dava 2 pontos e escrevia o significado deles. Depois que eu terminava de fazer isso, eu voltava para ler de novo o sonho. Só que aí, quando falava meu pai ou a minha avó, eu ia lá e trazia o significado do que eu tinha escrito para pai ou para avó Uhum. na hora de ler o sonho de novo. Sim. E isso, gente, nossa, trazia, assim, às vezes, sonhos sem pé nem cabeça nenhum. Tinham mensagens riquíssimas dentro do sonho
fazendo dessa forma, sabe? Sim. Tiveram sonhos que eram muito marcantes, mas muito assim, sem pé nem cabeça, e eu fiz a análise dessa forma. Eu descrevia, aí eu trazia um dicionário na frente ali de cada simbolismo, e na hora de reler o sonho, dependendo, eram sonhos um pouco mais complexos, assim, eu acabava reescrevendo os sonhos, só que ao invés de colocar os personagens ou os objetos, eu colocava o dicionário que eu tinha feito deles, né? Eu colocava o significado de cada coisa e aí trazia a mensagem que, entre aspas, ali o inconsciente estava trazendo naquele sonho. Foi uma das Olha que formas que eu usei. interessante, Érica. Você criou aí um método Um próprio, método. né, de trabalhar com sonhos. Muito bom, muito bom. É esse exercício, né? Essa possibilidade que cria. A gente só precisa tomar um cuidado para não matar o sonho, né? Porque Sim, senão a gente vai perdendo a riqueza das imagens, vai querendo sim, interpretar cada vírgula do sonho, né? sim, E às vezes ele pode perder, ele pode se perder, né? Fica muito sim, racional, entende? sim, Então, sim, como se trata de imagens né, do inconsciente, é importante um cuidado. É por sim, isso que sim. tem hoje em dia tem uma outra abordagem aí na psicologia, dentro nasce da psicologia junguiana, que é a arquetípica, né? Que vai Uhum. trabalhar a partir dos arquétipos, né? Também aí Sim, dentro da psicologia junguiana, e vai trabalhar com o sonho como ficar com a imagem. sim. Então, esquece tudo que eu falei sobre, Do simbologia sobre interpretar e fica com a imagem. com a O sonho imagem. foi assim, assim, assim. Ah, então, mas o sonho foi assim. E aconteceu assim, assim, assim. Eu fui, voltei, eu entrei por aquela rua, eu saí. Ah, você entrou por aquela rua? É isso. É um outro Sim, exercício, entende? É sim, uma outra sim, possibilidade que você tem. E sim, olha, eu vou te dizer, também é muito rico, né? sim, Traz assim uma. E você fica muito próximo do que aconteceu. Essa, acho que para mim, pelo menos, é a grande sacada dessa forma de sim. olhar para o sonho, porque você fica ali, você não fica saindo, interpretando, olhando, buscando fora, porque aí a gente vai, você vai fazendo esse movimento, porque isso significa tal coisa, você vai distanciando, Vai e a saindo, ideia sim, sim, vai saindo, e aí sim, fica aqui, porque é como se o repetir, o olhar, o ficar olhando para aquela imagem, assim, naturalmente isso fosse tendo um efeito, né? Como se isso sim, fosse dentro, internamente, psiquicamente, isso vai sendo trabalhado. sim, É. sim. A minha grande dificuldade no início era de conseguir compreender esse simbologismo, essa simbologia dentro da sensação, né? Qual o significado de cada coisa ali dentro. Aí eu fazia isso. Hoje em dia eu já não faço mais. Eu só fico com a imagem do sonho por conta de ter tido, assim, o que eu senti foi que lá nesse início me auxiliou a conseguir hoje ficar com a imagem do sonho. Uhum. Eu não saio da imagem do sonho, mas na hora que eu acordo, que eu paro para pensar no sonho, já começa a entender o sonho, entender entre aspas, Olha. né? Já começo a perceber a mensagem que estava ali naquele sonho. Uma coisa interessante que eu observo que à medida que a gente vai olhando para os nossos sonhos, é perceber que na própria madrugada, assim, durante a madrugada, você já começa a ficar mais ativo, pelo menos isso acontece comigo, a ficar mais ativo de ter mais percepção ali naquele sonho. Não vai ser uma coisa que no início a gente esquecia, e aí, quanto mais a gente faz a análise, né, quanto mais você olha para ele, que é o que você falou de dar atenção, né, quanto mais a gente dá atenção, mais nítido vai ficando. E tanto que essa noite aconteceu, de tipo, primeiro eu tive o sonho, tiveram as imagens, tudo, e logo em seguida era como se eu recebesse mensagens diretas, assim, com frases mesmo, de dê mais atenção a isso, isso e isso, mas justamente porque o sonho estava bem nítido, vamos dizer assim, bem Em vivo, né? Vivo, vivo. Isso, vivo, isso, sim, sim. isso. A gente pode pensar até, Érica, como
os sonhos como uma realidade. É uma Sim, realidade onírica, mas é sim, uma realidade. Você está lá, você sim, age, você tem emoções, você tem atitudes, você tem uma série de coisas, né, que sim, vai acontecendo ali. É uma vivência, é uma vivência. sim, Também, não sei, né, o seu caso, mas eu já acordei de sonhos em que eu acordo, nossa, o que foi isso, né? De tão sim, forte que eles são, de tão fortes, impactuam mesmo. sim, sim, É essa força que tem. sim. Bom, Ana, é isso. Dicas para lembrar, gente, é anotar. Ah, uma É, coisa interessante, Ana. desenhar. Desculpa, Érica, só eu Ah, tinha anotado aqui agora, esqueci de falar. Desenhar. Desenhar desenhar também. também? Desenhar também, pintar, Olha, quem gosta de pintar. Tem gente que olha, compõe a partir do sonho, né? Tem gente que compõe músicas, poesias a sim, partir do sonho. Elas vêm sim, prontas, né? Então tem sim, isso também. Então, sim. desenhar é uma possibilidade. Você olha, aí é a imagem mesmo, né? É, Você traz a imagem, desenha uma figura, desenha algo que tenha aparecido no sonho e você desenha. É uma forma também de trabalhar com essa imagem. sim. É, tinha me vindo algo para comentar e fugiu. Dicas de como fazer para lembrar. Ah, uma coisa importante. Isso está vindo toda hora. É, porque tem a questão da ideia, né, da dica de anotar. E aí, me corrija, Ana, se tiver algum pensamento diferente, mas é que às vezes as pessoas anotam sonhos e, como elas anotam há muito tempo, elas podem ter cadernos de sonhos assim do ano passado, do ano retrasado. E pelo que a gente está comentando, da pessoa querer ir lá nesses sonhos muito antigos e querer fazer uma interpretação desses sonhos. Pelo menos eu não gosto de fazer esse tipo de abordagem, porque hoje em dia, fazendo a análise junto com a Ana, eu observo quantos sonhos estão falando sobre o meu momento presente, sobre o que eu estou vivendo hoje. Então, assim, as dificuldades que eu estou vivendo hoje, as situações que eu estou vivendo hoje, que precisam ser vistas, que precisam ser mais olhadas. É, e daqui um ano, por exemplo, eu vou ser outra pessoa totalmente diferente. Então, se eu hoje pegar sonhos de anotações de sonhos de um ano atrás, 2 anos atrás, querer olhar, muito provavelmente a interpretação que eu vou estar tendo não vai ser a mesma que aquele sonho quis passar a mensagem, não é isso? Sim, nesse sentido, realmente. Não, ficam, vamos dizer, eles ficam obsoletos, né? Como você falou, Sim, daquele momento, né? sim, É daquele momento. sim. Não É sei só se para vai deixar. acrescentar, Sim, só para né? deixar esse comentário, porque eu já cheguei a ver algumas pessoas falando: ah, eu tenho caderno de sonhos, tenho anotações, vou te mandar para você me ajudar a interpretar, e coisas antigas. E aí eu comentava: não, não é uma coisa assim, né? Não é você pegar aquilo lá. Hoje você vai até consegue ter essa interpretação, interpretar aqueles sonhos, mas eles diziam sobre aquele momento lá, né? E não Isso, sobre o momento. talvez sirva nesse sentido, de você olhar para algumas coisas que aconteceram, né? Fazer esse trabalho Sim, de, nossa, olha, eu tive tal sonho, aconteceu mesmo assim, eu estava talvez como uma sim, memória, mas sim, não que vá, né? Porque eles estão acontecendo aí, né? sim, Muito atualmente. sim. Aí tem uma frase, né, que a gente pode pensar nos sonhos como cartas, né? Hoje seriam e-mails, né? Seriam e-mails, mas como cartas, acho que foi Jung que falou isso, né? Que um Ah, sonho não lembrado é uma carta não lida. olha. Então, é Olha que isso. Você está frase. deixando cartas guardadas, né? Você não está Sim, abrindo. Né? sim, As mensagens estão sendo mandadas, é você que não está olhando sua caixa de e-mails, né? Que não está dando sim, valor para isso, né? E sim, vamos pensar que é um valor, é importante, né? É algo que está sendo oferecido para você, de sim, graça, né? sim, Para você poder trabalhar, olhar para sua sim, vida. Então, sim, mais atenção, eu sempre falo isso, né? Olha, presta atenção que vale a pena, vale a pena. sim. Eu sou prova viva de que realmente vale a pena. A Érica está aí para dizer, com certeza. Ana, deixa seu contato para o pessoal que estiver assistindo, para quem quiser entrar em contato com você a respeito não só da análise dos sonhos, mas da terapia como um todo. É uma profissional, gente, que eu indico muito, muito. Já indiquei para várias pessoas que me perguntam. E Obrigada, Érica, muito obrigada.
Eu vou Deixa eu deixar, eu tenho contato, pode ser telefone, é Uhum. o 11 97225 7891. Ok. Agora de redes eu sou meio, eu sou um pouco devagar, né? Eu tenho uma página no Face, o Insta eu não uso muito, então eu tenho uma página no Face que chama Ana Lúcia Psique, Ana Lúcia Psique, que é a Tá. minha página no Facebook também, que está um pouquinho desatualizada, mas eu vou retomar lá e aí acho que dá. Mas o É, telefone é o melhor contato, né? Dá tá. para Esse telefone é o WhatsApp também? WhatsApp também, sim. Ok. Eu vou deixar os contatos embaixo aqui também, nas anotações do vídeo, para quem quiser olhar. E entrar em contato com a Ana para fazer suas análises de sonhos, para fazer sua terapia, porque eu garanto que você vai sair muito satisfeita e muito satisfeita. Obrigada, Érica. Muito obrigada. Ana, muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui conversar com a gente e trazer todas essas informações incríveis. Gratidão. Obrigada. Espero que eu tenha contribuído um pouco, né? Como eu te disse, é um tema que eu gosto muito e é sempre um prazer. E falar com você, com certeza, também é um prazer aí poder contribuir no canal. Obrigada. Tá bom? Muito Igualmente. obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, pessoal.